Bom dia, telespectadores do Soco Matinal. Então a gente tem várias notícias hoje aqui. A primeira que é o boom industrial nos Estados Unidos, pós-Covid, né? Começa a perder força com alguns dados aqui que a gente vai trazer. Outra coisa é que o governo pode aderir a um mega plano de investimento da China, aquela famosa Rota da Seda, né? E a gente vê aí uma aproximação grande do nosso presidente Lula com o governo chinês para ver se a gente consegue também fazer parte desse investimento. Uma boa notícia. E a dívida pública federal alcança aí 7 trilhões de reais agora em junho, né? Então uma dívida extremamente grande, a gente tem a parte externa e interna dessa dívida, e a Heineken que tem um prejuízo inesperado aí de 95 milhões de euros no primeiro semestre, contrapondo a tudo que a gente fez aqui pro bem dessa cervejaria aí, porque a gente fez nossa parte. Acho Consumir que você mais, aí não eu acho fez. que tá precisando, hein? Isso. Então, se cada um tivesse feito a sua parte, se cada um aqui tivesse consumido a sua cota à parte, a Heineken não tinha esse prejuízo. Então, esse é o seu Soco Matinal, é o seu programa ali compiladinho, bonitinho, organizado, para você começar o dia sabendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica, mercado financeiro e curiosidades que o Palestrinha vai trazer aqui pra gente hoje, né? Para você sentar com todas as pessoas ao seu redor e parecer ainda mais inteligente do que você já é, que a gente sabe. Então, ao meu lado ele, Douglas Ribeiro. Bom dia, Edson. Bom dia, Manuel. Bom Vamos dia. aí Bom dia. para mais um Soco Matinal, trazendo as notícias aí para vocês de casa. Então vamos lá. E Manuel, né? Bom dia, senhoras e senhores. Nesse clima olímpico, dê uma medalha de ouro pro seu dia, assistindo o nosso programa. Nossa, muito boa. Então, começando um programa de tradição aqui no YouTube, né? A gente vai com o Douglas aí falando os índices. Bom, vamos começar pelos Estados Unidos. A gente teve leve alta ali para os três índices principais. Então, todos ali estão com essa tendência de alta. Por quê? Os investidores estão analisando muito os indicadores dos jobs, né? Que é basicamente ali a geração de emprego na área urbana. Então, os investidores já estão atentos a esse indicador, porque eles acreditam que vai ter a maior geração, né, nessas áreas, e isso tem influenciado os índices nessa manhã. Na Ásia Pacífica, a gente tem a maioria caindo, principalmente ali na China, e também a bolsa de Hong Kong de 1,37. O único que está subindo é a Nikkei de Japão, subindo 0,15. Isso aqui é principalmente por conta do PMI, que ele é basicamente o índice de gerente de compras. Basicamente, você vê ali ou a expansão ou a retração da economia, de uma certa forma, mas tem vários indicadores, mas esse é um dos principais. Então, o mercado também está atento a esse indicador que vai sair agora à noite também lá no Japão. Na parte da Europa, a gente tem a maioria dos indicadores subindo, só que a bolsa do Reino Unido está caindo 0,41. Isso aqui era normal porque está saindo alguns resultados da bolsa europeia e os investidores também estão refletindo muito a certa estagnação da economia europeia, principalmente ali refletindo o PIB da Alemanha e da Itália. Então, esses são um dos principais PIBs ali do zona do euro, então os investidores estão com maior atenção a esses indicadores. Na parte de commodities, a gente tem os dois caindo. Tanto o WTI caindo 0,13 e o Brent caindo um pouquinho, mas chegando a 79,78 barril de dólares. E o minério de ferro também está com uma queda bem expressiva de 2,77, chegando a 104 dólares. E o nosso Bitcoin também está com a tendência de queda, caindo 1,25, chegando a 66.541 mil dólares, a nossa querido Bitcoin. O Bitcoin e criptomoeda. Então, o que você disse é que os investidores estão de olho nas do job. Interessante. Bem interessante. Nas notícias internacionais, então, para a gente começar, a gente vai com esse boom industrial nos Estados Unidos, né? Que pós-Covid deu aquela força, né? A gente viu um movimento de mercado bem alto com isso, só que agora começa a perder força, né, Douglas? Não, exatamente. E essa notícia, ela é muito vinculada àquela que a gente trouxe na semana passada, né? Que 40% dos americanos estavam preocupados em custear custos básicos da sua vida, né? Então, seguro, alimentação, aluguel. Então, a gente está vendo um certo enfraquecimento desse tipo de setor, que é da indústria, principalmente o Dow Jones, que sempre cai às vezes em relação à Nasdaq, que é a empresa de tecnologia, porque os americanos estão gastando mais recursos com bens essenciais, né? Porque quando a gente pega bens duráveis, a gente está falando de imóveis, está falando de celular, computador. Então, com o aumento das taxas de juros americanas, os americanos estão buscando direcionar seus gastos para aquilo que é mais importante para a sobrevivência, né? E o que isso é legal? Porque na economia a gente aprende muito sobre produtos elástico e inelástico, que é basicamente você calcular a sensibilidade do preço em relação à sensibilidade da renda. Por exemplo, vou dar um exemplo, um produto essencial, um medicamento. Se ele oscilar 10% o preço dele, a queda da demanda dele não vai ser tão grande em relação à oscilação do preço, porque ele é um bem essencial.
Agora, se um computador oscila muito em relação à renda americana ou à renda de outros países, isso também tende a ter uma retração da sua demanda. Então, você não vai ter muita oferta, você vai ter muita oferta, mas você não vai ter muita demanda para adquirir esses produtos. Então, você tem aqui os bens elásticos e inelásticos. Elástico é aquele que tem a sensibilidade maior. E o inelástico é aquele que a parte da produção, a parte da demanda não cai muito em relação ao maior preço. Então é bem interessante esse estudo, porque por mais que a gente vê que a economia americana é uma economia que cresce bastante, tem geração de emprego, a gente vê a sensibilidade dos americanos por conta desses preços, né? Tá tendo uma elevação muito grande desses bens duráveis e isso tem preocupado as empresas da indústria. Maravilha. Outra notícia internacional que a gente tem, né, é referente a esse aproximação entre a China e o Brasil nessa Rota da Seda, né? Essa Rota da Seda é basicamente um grande investimento, um grande projeto que a China tem de investimento através de empréstimos com juros muito baixos para países organizarem a sua infraestrutura e assim melhorarem o comércio com a própria China. Algo bem semelhante ao que os Estados Unidos fez em décadas passadas, né? Então a China também está fazendo algo parecido. E dessa forma o Brasil está cada vez mais perto de entrar para dentro desse projeto, desse grande projeto, né, que já investiu mais de R$1 trilhão, cara. $1 trilhão da China. Isso, que é mais valioso do mais que o valioso. real, E né? que vale muito mais que peso argentino, que não vale nada. Bom, nesse ponto aí em específico, aí na questão da China, a gente tem que voltar aqui essa parte da nova Rota da Seda, relembrando aqueles velhos tempos ali, né, que tinha ali das rotas, passava ali pela Ásia, chegava no continente europeu e se desmembrava ali pelos países ali que eram a maior potência na época. Então, desde 2013, o Xi Jinping, que é hoje o atual governante aí do grande país asiático, ele está tentando aumentar a sua influência e tentando entrar nesses países onde é deficitária a parte de infraestrutura. E isso não é diferente aqui no Brasil. Só que o Brasil ele sempre foi um país que ele não é para amadores, literalmente, porque aqui existe muito protecionismo, existe muito conchave, então você não consegue desalavancar alguns processos aí de infraestrutura. A China, não sei se muita gente sabe, mas ela sempre teve muita influência ali na parte asiática, no Oriente, e o seu primeiro experimento fora aí dessa região que ela domina foi ali a Venezuela nos anos 2000. Desde que a Venezuela não deu muito certo, ela foi procurando outros países, como o Peru ali, até onde hoje ela está conseguindo ali alavancar uns outros pontos. No Brasil em específico, a gente pode ver como positivo, porque pode alavancar a parte de infraestrutura nossa, só que a gente tem que levar em conta outros países que já estão nesse modelo chinês, principalmente na África, aonde países ali que são subdesenvolvidos, que têm uma infraestrutura muito precária, a China foi lá, conseguiu alavancar, só que esses países ficaram muito endividados. Por que esses países ficaram endividados? Porque não tem ali um comércio muito favorável. E como que a China conseguiu ou está conseguindo reaver? Boa parte desses países eles são exportadores de commodities. Então, boa parte ali está sendo exportado direto para a China para abater essa parte da dívida que eles têm. Qual que é o problema para o Brasil? A gente tem que ver quais condições, se isso vai ser realmente benéfico para o país e se a gente não vai acontecer como aconteceu na Itália. A Itália também adotou esse projeto e ela acabou saindo poucos anos depois. Por quê? Porque não teve realmente efetividade para o país e os juros acabaram sendo mais altos do que esperado e não teve ali o fomento que se esperava. Então o Brasil precisa também ter cuidado. Assim, é positivo por um lado, mas precisa ver aí quais condições que vai ser fomentado aí para a economia brasileira. E aí a gente vê, perdão, a gente vê claramente aí uma estratégia de soft power, né? Quando a gente olha para a geopolítica, existe o hard power e o soft power. O que é o hard power? Aquele poder forte, né? Vamos chamar, um poder militar, é um poder bélico, é um poder positivo, né? Os Estados Unidos utilizam também disso de maneira bem clara, né? Através da OTAN, através de intervenções claras em outros países. Só que também existe o soft power, que é esse poder leve, esse poder suave, que é basicamente essa influência que você tem em outros países. Então a China busca cada vez mais o hard power, com um avanço muito grande na marinha, com um alto investimento em forças armadas, só que também esse soft power, que é esse controle, né? Essa criação de dependência em vários outros países, né? E assim você controla o mundo. Esse conceito de hard power, soft power, ele é muito interessante porque ele pode servir para vários outros locais que não só a geopolítica. Por exemplo, o mundo corporativo, entre outros, né? Você vê na política, o que é um hard power? Eu mando e você obedece e é assim que acontece. O
soft power, eu não mando, mas você faz exatamente aquilo que eu quero por vários outros fatores. Então você começa a entender um pouco esse jogo de poder, esse jogo de política, esse jogo de macroeconomia como um todo. Isso é bem interessante. Então, mais uma vez, a gente vê a China indo buscar mais poder através dessa rota da seda. Então você pensa, pô, mas por que ela vai emprestar dinheiro a juros baixos? O que ela ganha com isso no final das contas? Além de toda a infraestrutura para ela comercializar isso, ela ganha com muita influência sobre outros países. E aí isso é muito mais do que dinheiro no final das contas, quando a gente pensa em um mundo polarizado, né? Então, Exatamente. É igual quando a gente tem poucas empresas que têm um consumo global do seu setor, né? Então isso ganha muito notoriedade ali para eles modificar leis que às vezes pode ser mais benéfico para eles. Então isso é muito interessante você analisar tanto do parte geopolítico como também do mundo empresarial, como você tinha falado. É justo. E aí, até para você estudar um pouco sobre soft power, hard power, pensa na sua vida pessoal mesmo. Você vai perceber que existem pessoas que possuem um soft power muito grande e pessoas que possuem um hard power muito grande. Aquela pessoa que, por exemplo, no âmbito pessoal do indivíduo, que aí você vai entender o todo como economia e como geopolítica, tem pessoas que, claramente, se ela falar uma ordem, a pessoa vai cumprir. É um hard power. E o soft power é aquela pessoa que você vai fazer aquilo que ela quer e você não está entendendo por quê. Talvez porque ela já te fez favores, talvez porque ela te influenciou de alguma forma. Então, todas essas são formas de poder, são formas de controle, né, no final das contas. Então, essa teoria, essa característica de soft power, hard power, ela funciona com indivíduos, com corporações, com associações, com governos, com países e com o mundo inteiro. É algo bem interessante de ser estudado. Indo para as notícias nacionais, nós temos aí a dívida pública federal alcançando 7 trilhões em junho, né? Sendo parte dessa dívida a interna 6,7 trilhões e a externa para 313 bilhões de reais. É muito dinheiro. Dá para comprar muito picolé. É muito dinheiro, mas basicamente aí o Brasil, hoje a dívida dele que foi ali registrada em junho, né, claro, provavelmente isso aí deve ter aumentado, mas ali números de junho, tem 7 trilhões aí só em junho, teve um aumento de 2,25% em relação a maio, ou seja, o país se endividou mais em relação a maio. Mesmo assim, ainda está dentro dos parâmetros que foram definidos ali no começo do ano, então ainda não é algo preocupante. O que é preocupante? Porque esse aumento da dívida brasileira de maio para junho, ele veio também com o aumento dos juros. Então, quando você vai pegar os juros médio dessa dívida, ele teve ali um aumento para 11%, na casa de 11%. O que isso significa, Manuel? Isso significa que o país, para ele captar ali, ele está tendo que se endividar mais e está tendo que pagar uma taxa de juros maior para ter oferta ali pelos seus títulos públicos. Ele ainda está, vamos dizer assim, supervitário na questão de emissão de dívida em relação a resgate. Então ele acabou ainda emitindo mais do que resgatando. Isso é positivo, ainda está dentro dos parâmetros, só que esse custo da dívida que é algo preocupante, que aí o mercado começa a olhar. Tá. Outro ponto muito interessante é que boa parte da dívida brasileira ela é interna. Então isso é importante porque como você tem o poder da moeda, então você pode emitir, isso é bem tranquilo para um país. E uma parte bem menor ou não tão significante aí é externa, que aí essa é um pouco mais preocupante, mas o Brasil ele tem uma balança ali cambial bem tranquila, então ele consegue também fazer esse manuseio aí de forma bem integral. Só que tem que ser bem claro que hoje, por exemplo, o Brasil tem capacidade de pagar sua dívida aí pelos próximos 8 meses, está dentro dos parâmetros ok, só que o custo está muito alto, então isso tem que levar em consideração e ver como que isso vai ser manuseado aí nos próximos meses. Então esse é o grande ponto de atenção. Não é nada preocupante, não é nada para alarmar, mas a gente tem que sempre estar atento a esses detalhes. Outra notícia nacional que o Douglas trouxe pra gente é a sanção do nosso presidente Lula, né, na letra de crédito de desenvolvimento, né? Então ele não vetou esse projeto de lei e esse novo modelo de captação do governo, né? O que é uma letra de crédito de desenvolvimento? Basicamente é um novo modelo que o Douglas vai explicar aqui pra gente, do governo fazer a captação de recursos para investimentos. Exatamente. Isso aqui visa expandir, né, as fontes de financiamento do BNDES. O legal é que tem muito incentivo. Então, por exemplo, você tem isenção do imposto de renda e também do IOF. Então, isso é muito... Você pode muito comparar muito com a LCI e a LCA, que são letras... LCI, letras de crédito imobiliário, e o LCA do agronegócio. Então, é muito similar a esses outros títulos de renda fixa. O legal é que essas emissões de título, ela vai ser muito vinculada também a bancos regionais. Isso aqui tem uma observação bem interessante. É claro que vai se expandir também para outros bancos, mas a ideia também é que seja bancos regionais.
É porque historicamente a gente viu que muitos bancos regionais ou foram incorporados por outros bancos comerciais, esses maiores que a gente tem, esses 5 maiores que a gente tem no nosso país, ou então eles quebraram. Então, por exemplo, como eles estão fazendo captação de recursos, eles vão estar vinculados ao BNDES, mas eles não são intermediador. É interessante a gente sempre analisar a saúde financeira desses bancos. Ontem mesmo no programa a gente teve uma explicação do Matheus em relação aos indicadores, mas o legal é sempre a gente estar analisando, tipo, por exemplo, o ROI, o índice Basileia, a cobertura de juros, porque de certa forma o governo vai utilizar seus recursos para emprestar para essas empresas para desenvolver cada setor. Porque além de ter isenção do imposto de renda, para a pessoa física e também IOF, vai ter isenção de juros para as pessoas que estão demandando esse capital, que no caso vai ser as empresas. Então é bem legal que o governo também já está analisando expandir esse tipo de modalidade de investimento, né, de crédito, porque assim você consegue também expandir outros modelos de negócio e de certa forma, trazer um crédito mais barato para aqueles que são empreendedores, né, que são muito importantes, porque o nosso país, o crédito é muito caro porque é escassez muito grande de recursos. Então é bem legal esse movimento do governo federal para expandir esses modelos de financiamento. Maravilha. Antes de ir para o nosso quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler aqui os comentários do vídeo anterior, né? Eu separei alguns comentários aqui. O Arthur Gomes mandou, grande dia, obrigado. Obrigado, Arthur. O Theo Fernandes Oficial, mais um belo programa de tradição. O melhor canal, o Theo Fernandes é o melhor canal de rock do Brasil, cara. Depois vocês veem aí, quem gosta de Forró Boys. Excelente canal. Excelente canal, a gente estava assistindo os vídeos aqui. Também temos aqui o Diego Caleu, 333, mandou Dali, né? E o William Alves mandou aqui ferro operado em alta. É isso mesmo. Até o Gábila mandou bom dia, bom dia. Eu tô tentando ler a maior quantidade de comentários com pouco tempo para que vocês comentem mais e o YouTube jogue a gente lá para cima. Inclusive aqui, ó, fecha nessa câmera aqui. Douglas estava conversando com a gente antes aqui, ele falou que se esse vídeo bater 50 comentários, ele vai fazer um degradê no cabelo. É, Douglas? Estilo do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Estilo Cristiano Ronaldo. Então aqui, ó, comenta aí, degradê do Douglas. Se tiver 50 comentários, o Douglas falou assim, pode colocar que eu faço degradê aqui do lado, vai ficar bonito. Eu vivi pra isso. Eu vivi pra isso, comente aí, vamos fazer uma campanha aí. Tá Degradê igual do Douglas. Lá na época. É. Tá melhor do que isso, né? Tá melhor tá do que melhor, isso. tá melhor Não do que compara. Bom, Então vamos lá, qual que é os seus comentários aí, pessoal? Você vai começar ou não? Você quer que eu... Vou começar aqui com Ciro Lucena. Ele falou, olá a todos, parabéns mais uma vez. Gostaria de perguntar para o time AUVP Capital, quais são a melhor e as piores partes de ser consultor de investimento? Bom, vamos iniciar aí pela melhor parte, que na parte de quando você é consultor, você consegue ter ali a vivência de vários cenários, porque cada pessoa é uma pessoa que a gente trata de uma forma bem customizada, então a gente entende o cenário de cada um dos nossos clientes, então a gente consegue vivenciar vários momentos, que é, por exemplo, se eu fosse considerar só o manual da carteira, eu não teria as vivências que eu tenho de outros clientes, então eu consigo ter vários insights, consigo aprender, consigo ter uma visão holística, não somente nacional como internacional, de uma forma mais ampla. Então isso agrega bastante, tanto para a profissão do consultor, como para a sua vida pessoal como um todo. A parte negativa é que ser consultor exige muita pressão, muita dedicação e você tem que ter responsabilidade. Se você não se enquadra, não quer dizer que você está errado, por isso você não se enquadra nessas características, é só que você não vai se dar muito bem na parte de consultor. Então essa é, vamos dizer assim, um malefício, entre aspas, de ser o consultor. Outra coisa também que o Manuel não falou aqui, que é um dos pontos mais positivos de ser consultor aqui no UVP Capital, é trabalhar ao lado de Douglas Ribeiro, trabalhar ali ao lado sem de dúvida. Matheus Malheiros. Pensa o quão bom seria a sua vida trabalhando assim, com 2 palestrinhas do seu lado o dia inteiro ali, ó, blá, 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 blá. É o bônus. Maravilhoso. E o Zé ali ainda ajudando bastante. Sim. Bom, a minha pergunta vai ser do Chuck Franklin Voart, 1999. Ele já fez essa pergunta já algumas vezes, então eu prometi no comentário, no domingo eu respondi ele que no dia que eu participar novamente do programa eu iria responder ele. E o que a gente promete a gente cumpre. A gente cumpre. Dá uma de política aí pra gente. E ele falou, qual é o impacto na Bolsa Brasileira e na vida dos investidores com a abertura de uma nova Bolsa do Rio de Janeiro? Então, eu não vou ficar muito só na abertura do Rio de Janeiro, mas eu vou trazer uma visão que eu aprendi vendo muitas entrevistas também, muitas essas questões de professores mesmo que estudavam essa parte da Bolsa, o que isso impactava na vida das pessoas. Então, a gente tem uma história que é poupadores e tomadores. Então, poupadores é aquelas pessoas que ofertam capital, tomadores é aquelas que demandam capital.
A bolsa de valores é um intermediador entre essas duas pessoas. Então, ou seja, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm linha de empreendimento que a gente não tem essa mesma visão, mas a gente tem os recursos para ajudar essa pessoa. Então, quando a gente vê que a bolsa de valores é uma oportunidade de você investir em bons negócios, é muito interessante. Por quê? Porque aquele tomador, ele vai pegar o seu recurso e vai expandir as suas operações na sua empresa. E com isso, todo mundo vai ganhar, a sociedade toda vai ganhar. Por quê? Quando eu falo sobre a sociedade, eu falo sobre pagamento de impostos, eu falo sobre geração de emprego, eu falo sobre desenvolvimento do setor. Então, tudo isso é importante para a sociedade. Para você ver esses dados com maior evidência, você pode consultar a demonstração de valor adicionado, que toda empresa de capital aberto ela precisa emitir esse tipo de relatório, que é basicamente você ver a geração de riqueza que aquela empresa fez no seu setor de atuação. Então lá você vai ver tantos impostos estaduais, federais, municipais, vai ver o quanto eles pagaram, tanto teve de receita também, pagamento de fornecedores, então é uma riqueza gerada em construção. Então o capitalismo é a melhor ferramenta de comunicação entre setores. Então, basicamente, é uma forma de você gerar riqueza. Então, por exemplo, qual que vai ser a maior ganho para a gente ter uma bolsa de valores no Rio de Janeiro? Você vai ter acesso a maiores investimentos, então a gente acredita que vai expandir os negócios. O custo também para as empresas vão ser menor. Para você fazer um IPO hoje, infelizmente, você tem apenas a B3 para fazer esse tipo de movimentação. Então, os custos tendem a cair. E também você pode ter modelos de negócio que hoje não tem na B3. Então, você pode, por exemplo, se a gente abrisse uma bolsa aqui no Centro-Oeste, a gente poderia ter empresas do agronegócio. Então, você poderia conversar mais com essa pessoa, com esse investidor, de uma forma que ele não está acostumado na B3. Então, é todo um ganho de escala, de eficiência. Então, por exemplo, tem muitas empresas hoje que só existem e que são grandes multinacionais por conta do mercado financeiro. Depois do IPO que elas cresceram bastante. Posso mencionar a Amazon, Microsoft, o Google, a Apple. Então, são empresas que, de certa forma, geraram valor para os acionistas e também geraram valor para a sociedade em todo. Porque, por exemplo, se a Amazon hoje vale 1 trilhão e o Jeff Bezos tem 10% dela, quer dizer que ele gerou 900 bilhões para a sociedade, porque ele ficou apenas com 100 bilhões. Essa é uma métrica que é bem interessante a gente analisar. Maravilha. Só de ter uma concorrência para a B3, né? Ou seja, já começa a estimular mais a autoeficiência, né? Exatamente. Além disso, um ponto interessante, só para voltar nisso, né? A gente traz todo dia aqui uma coisa simples, básica, para quem não entrou na UVP Escola, porque quem entrou na UVP Escola já aprendeu a ser um grande investidor, tomar decisões do básico mesmo, saber nada até o avançado. Então, não precisa saber disso porque já sabe de cor e salteado. Mas para quem não entrou ainda, não teve a oportunidade, a gente vai trazer uma coisa simples, uma informação básica para que você saia todo dia aprendendo uma coisa nova aqui no programa. E o Douglas falou de IPO, né? Essa oferta pública de ações. Então, uma empresa, ela virou uma grande empresa depois de um IPO. Ele falou basicamente isso. O que é esse evento? O que é esse IPO na vida de uma empresa? Quando você vai para IPO, basicamente você está... É bem interessante porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá são empresas públicas. Lá não fala, porque quando a gente fala pública, aqui a gente acha que é só empresa estatal. Lá não, é empresa pública. Basicamente, você está vendendo a sua empresa para a sociedade. Eu gosto de muito vincular isso à geração de riqueza também. Por quê? A sua empresa é tão notável, é tão interessante, que os sócios decidiram ir para o mercado. E com isso, você tem o maior regime de política dentro da empresa, você tem compliance, você tem auditoria interna e externa independente também. Então, a IPO é basicamente você abrir mercado, você vender parte da sua empresa em ações, por isso que tem o free float também. Você tem o tag along também, que é um tipo de segurança para o minoritário. Então, por exemplo, tag along até 100%, você pode vender as suas ações do mesmo preço do controlador. Então, basicamente, a IPO é quando você vai ao mercado, você vende a empresa e ela se torna pública. Então, todo mundo pode se tornar sócio e ganhar dinheiro junto com você. Bom, seria, então, uma forma de captar dinheiro, só que não em um banco, não em uma outra linha de crédito, mas captar dinheiro com pessoas que querem investir na sua própria empresa. Exatamente. Então, beleza. Com custo menor. Com custo menor, porque aquelas pessoas se tornam sócias também da sua empresa e sua empresa passa de uma empresa de um valor de mercado X para vários X, porque agora tem várias pessoas interessadas no crescimento dela. Exatamente. E quando a gente vê esse boom de IPO, por que é muito importante? Às vezes a gente vê, poxa, mas a gente não teve muita mudança direta na minha vida. Mas é porque demora. Por exemplo, não vai ser em 6 ou 1 ano que você vai ver uma diferença muito grande. Vai ser um histórico de 10, 20, 30 anos. Então,
países que tiveram maior flexibilidade econômica, tiveram grandes IPOs, tiveram incentivo para os empreendedores, de certa forma se desenvolveram ao longo do tempo. Então, o tigres asiático, Estados Unidos também é um grande exemplo em relação a essa parte também. A gente tem, por exemplo, Israel, a gente tem muitas empresas importantes de Israel, a Índia também está se desenvolvendo, então é sempre importante para a sociedade ter maiores empresas sendo negociadas e também desenvolvendo. Maravilha. Então, começando agora as notícias não tão irrelevantes, a gente tem a notícia do prejuízo da Heineken, né, que veio de forma inesperada nesse primeiro semestre até junho. E engraçado que antes de começar o programa, o Douglas falou, pessoal, vou ter que falar bastante na parte da Heineken. E agora tem 25 minutos, eu tô ficando preocupado, eu acho que o Vitão vai ficar puto. Vitão, então vamos lá. Deixa eu falar pro Vitão, você vai ficar puto. Porque a última vez que eu falei que você ia dar um chilique, você ficou bravo comigo. Você deu um chilique porque eu falei chilique. Então, ó, o Vitão vai ficar puto. Não, vamos lá, então eu vou tentar ser mais breve. É porque esse prejuízo, ele não foi um prejuízo operacional. Basicamente, ele foi um prejuízo por baixa contábil. O que seria uma baixa contábil? É quando o seu ativo intangível, que está lá no balanço patrimonial, vale menos do que de fato ele valia lá no balanço. Então, por exemplo, é o valor recuperável ser menor do que o valor contábil. Então, você tem uma perda de impairment, que é quando é a desvalorização do ativo. Isso aconteceu porque eles tiveram uma baixa contábil de 1,5 bilhões de euros relacionado principalmente à desvalorização de sua fatia de 40% na cervejaria chinesa CR Beer. Então, isso impactou os resultados da Heineken. Só que, por exemplo, se a gente tirasse esse efeito não recorrente, ela teria um lucro de 1,2 bilhões de euros, acima até das expectativas dos analistas. Então, esse foi só um prejuízo não operacional. Isso impactou os resultados da Heineken. Então, é bem interessante porque quando a gente avalia o desempenho da empresa, a gente percebe que foi só isso que trouxe esse prejuízo, mas é um prejuízo não caixa, né? Ou seja, isso não vai impactar a empresa em nada, nem no fluxo de caixa e nem em outros demonstrativos, apenas esse direcionamento, esse lançamento contábil que teve que ter essa baixa contábil aí. A outra notícia não tão irrelevante, a gente tem que o número de pessoas físicas investindo, né, em fundo de investimento de crédito diretos, de direitos creditórios, na verdade, vem aumentando, né, os famosos FDICs. Isso mesmo, é importante a gente dar um pouco de atenção de saber o que é esses FDICs, né? Porque basicamente, só para você entender como que isso funciona, vamos supor que você emprestou dinheiro para alguém e você vai receber isso durante 12 meses. Aquele valor que você tem para receber, você consegue passar ele para outra pessoa. Então é basicamente isso que esses fundos fazem, só que em instituições, com empresas, em volume maior. Ele compra ali aquele direito creditório e coloca ali dentro da carteira, é claro. Ele paga para aquela empresa que vai estar recebendo de forma antecipada aquele recurso com uma taxa de desconto, mas é basicamente assim que funcionam esses fundos de direito creditório, fundo de investimento de direito creditório. Qual que é o ponto dos FDICs? É que antes tinha ali uma regulamentação que era mais para investidor profissional e qualificado, ou seja, você limitava o acesso para os investidores. Com essa nova resolução da CVM, a resolução 175, se tornou mais fácil para o investidor pessoa física que está ali abaixo de 1 milhão de patrimônio conseguir acessar esse tipo de investimento. É um tipo de investimento bom, que vale em qualquer portfólio, só que você precisa ponderar o tamanho, que você vai estar fazendo essa mensuração de quanto colocar lá. Qual que é o ponto que precisa de atenção nos FDICs? Que eles teve um aumento muito considerável ao longo de 2024, só que ao mesmo tempo você tem ali uma liquidez média acima de 360 dias. O que isso significa? Se você precisar de utilizar esse recurso antes desse prazo, você não vai conseguir. Provavelmente você vai ter problemas. Então, uma parte do seu portfólio que vai para esse tipo de investimento tem que ser aquela parte que você não vai precisar no curto nem no médio prazo, porque senão você vai ter prejuízo. Até mesmo isso é uma das políticas desse fundo. Então, precisa ser ponderado. E com essa nova resolução tornando mais fácil o acesso, provavelmente esse aumento vai continuar de forma constante nos próximos anos. Então, a gente vai fomentar aí essa parte que antes era um pouco mais esquecida, era mais para investidor institucional. Maravilha. Você falou sobre investidor institucional, investidor qualificado, né? O que faz com que uma pessoa se torne um investidor qualificado? Assim, basicamente ali é a parte do valor, né? Tanto tem ali a parte dos 1 milhão e 10 milhões. Isso tinha uma forma que você tinha que realmente comprovar. Na teoria, a parte é que você tem que comprovar que você tem isso investido no mercado. Quando eu falo investido no mercado financeiro mesmo, seja CDB, entre outros mecanismos. Não precisa necessariamente ser o seu patrimônio, é só patrimônio líquido disponível ali para investimento.
Só que hoje, dentro dessas instituições corretoras, eles pedem para você assinar ali um termo falando que você é um investidor profissional ou qualificado. Eles não vão literalmente verificar se você tem, porque você pode ter em várias instituições. Então é meio que atestado de sua própria índole, da ética mesmo. Você pode atestar que você é um investidor qualificado ou profissional, mas às vezes você nem tem aquele recurso lá. Então não estou recomendando que você faça isso, mas assim, hoje as corretoras elas fazem dessa forma. Maravilha. Então, para finalizar o programa, tentar bater os 30 não vai dar. O recado final fica com quem? Douglas, vai lá, ficar comigo. solta a palestrinha, dá um recado final pro pessoal. Pra essa aqui, então, vocês sabiam que o animal nacional da Escócia é o unicórnio? Ele por mais que ele não exista, por mais que ele não exista, para eles acreditam que representa pureza, força e nobreza, que é qualidades valorizadas na cultura escocesa. Vocês não sabiam isso aí, ó, certeza. Eu poderia morrer sem saber. Né? Acho que é por isso que a Escócia não conseguiu ser independente. A única coisa boa da Escócia é Coração Valente. Falando em Coração Valente também, Douglas, aquele filme não faz sentido, imagina. A gente tem um exército aqui e um exército aqui. E aí, todo mundo a pé. Todo mundo carregando um monte de peso, né? Um monte de arma e tudo mais. Aí um exército corre atrás do outro, desesperado, gritando, pra chegar e começar a batalhar. Só que se isso acontece, eu chego cansado lá, porque eu não vou andando. Não faz sentido, né? E outra coisa também, isso aqui é uma das maiores críticas aqui que eu vou soltar. Espada nas costas. O pessoal lá do Brasão e Armas, que é um dos melhores canais aí de história sobre armas, eles já tiraram esse mito. Não existe espada nas costas. Já pararam pra pensar que uma espada no meio das costas, onde quando a gente vê em filmes, a espada tem, sei lá, 1 metro, 90 centímetros. Como que alguém vai tirar uma espada das costas? Não existe. Não tem como. É impossível. Então fica aí, crítica cinematográfica, já que a gente tá falando de unicórnio no final de um programa de mercado financeiro, graças ao Douglas, a gente tem que terminar falando sobre alguma coisa. E é isso, algum recado final aí, Manuel? Não, depois disso, finalizamos por aqui. Finalizamos. 31 minutos. Obrigado, Vitão. 31 minutos pra você. Batendo a meta. Batendo a meta. Quando conseguir a meta, a gente dobra a meta.